Tem um assunto importante que eu preciso tratar hoje. Você já se perguntou por que é tão importante acreditar que a Bíblia não contém erros? Essa é uma pergunta que muitos fazem, às vezes com dúvida sincera, às vezes com tom de crítica. Mas é uma pergunta necessária, porque a resposta a ela está diretamente ligada à essência da fé cristã. Nós vivemos numa época em que as pessoas não confiam mais em quase nada. As notícias são questionadas o tempo todo. As autoridades são desacreditadas. As instituições perdem credibilidade dia após dia. E nesse cenário de desconfiança e ceticismo, muitas vozes se levantam para perguntar: como vocês cristãos ainda conseguem confiar num livro tão antigo como a Bíblia? Será mesmo que esse livro não tem erro nenhum? Pois é justamente aqui que a fé cristã se diferencia. Nós cremos que Deus não permaneceu em silêncio. Ele não nos deixou à mercê da confusão das ideias humanas. Deus se revelou. E ele fez isso de uma forma muito clara, objetiva e suficiente por meio da Bíblia. A Bíblia não é apenas um livro inspirador, cheio de boas histórias ou ensinamentos éticos. Ela é, como diz a própria palavra de Deus, inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça. Essa palavra inspirada no original grego significa literalmente soprada por Deus, ou seja, ela tem origem no próprio Deus. E se Deus é o autor, e ele é, então não há erro na sua palavra, porque Deus é santo, perfeito, verdadeiro. Ele não mente, ele não se engana. Deus não se contradiz. Agora pense comigo, se cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, mas achamos que ela contém erros, então estamos dizendo que Deus comete erros, é isso? Isso é um problema teológico muito sério. Negar a inerrância da Bíblia é colocar em dúvida o próprio caráter de Deus. Mas há mais nessa questão. Negar a inerrância é comprometer toda a fé cristã. Se a Bíblia erra em algum ponto, quem decide em qual parte ela está certa ou errada? Nós, os estudiosos, a cultura atual. É como construir um prédio sobre um alicerce de areia. Por fora pode parecer bonito, até impressionante, mas com o tempo tudo vai cair. E o mesmo acontece com uma fé que se apoia numa Bíblia que fosse falha, que seja falha. Uma Bíblia cheia de erros não pode ser uma base segura para a salvação, nem para a verdade e nem para a moral. Por isso, a doutrina da inerrância não é um capricho de teólogos conservadores. Isso é um ponto fundamental da fé cristã. Foi o que Martinho Lutero entendeu na Reforma Protestante. Ele se colocou diante das autoridades e disse: minha consciência está cativa à palavra de Deus. Ele não confiava em si mesmo, nem nas tradições humanas. Sua confiança estava firmada na Escritura, porque ela é verdadeira em tudo aquilo que ela ensina. E não pense que estamos falando de uma fé que é cega. Como disse o apóstolo Pedro na sua primeira carta, nós devemos estar sempre prontos para dar a razão da nossa esperança. A fé cristã é racional e é fundamentada. E é por isso que podemos confiar na Bíblia, porque ela é a palavra de um Deus que não erra. Então, quando alguém te perguntar por que você acredita que a Bíblia não tem erro, responda com muita convicção, porque ela veio de um Deus que é perfeito em tudo o que faz e ele não erra. E é por isso que você pode confiar nela, não apenas para entender o mundo, mas para viver com propósito, para enfrentar a morte com esperança e para conhecer a verdade que liberta. A Bíblia é o alicerce, e esse alicerce é firme e seguro, e ele também é eterno. Por isso, reafirme nas suas convicções a firmeza e a inerrância da palavra de Deus.